poder te abraçar, Jesus, só pra descansar e em teus braços ficar. Levanta seus braços, luto contra mim, luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Desejo a ti, pois desejo a ti. Levanta seus braços e canta. Tu sabes que eu desejo, tu sabes que eu desejo te agradar. Estou disposto a tudo pra te amar, estou disposto a tudo pra te amar. Só quero mergulhar em teu amor cada dia mais. Tu sabes que eu desejo te agradar. Estou disposto a tudo, estou disposto a tudo pra te amar. Só quero mergulhar em teu amor cada dia mais. Luto contra mim, luto contra. Aumenta o volume da tua voz, levanta os seus braços e canta. Luto contra mim, vai. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Do nosso Deus. Bendito sejas tu, Senhor. Bendito sejas tu pelo teu amor que nos chama, que não desiste de nós, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Deixa eu chorar por você, deixa eu me envolver até querer mais. Será que um dia eu vou ser aquele que limpa tuas chagas ao invés de perfurá-las? Queria poder te amar sem te machucar, não desviar o olhar. Queria poder te abraçar só pra descansar e em teus braços ficar. Afilhado. Desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. A segurança em meu barco encontrarás. Confie em mim, o meu amor te abrigarás. Sei
que angustiado o coração se endureceu. Mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. O Senhor diz hoje para você: não tenhas medo, pois eu estou aqui. Sou teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite, Luzia. A nossa convidada já está aí ao vivo. Já estou te vendo, viu, Patrícia? Daqui a pouquinho coloco você aqui para, darmos início aí ao nosso talk de hoje, esse talk tão especial. Nós estamos no mês de setembro, um mês de setembro, de uma forma geral, a nossa sociedade, ela nos convida a estarmos atentos a um grande mal que tem assolado a nossa sociedade. Para quem não sabe, hoje é dia 10 de setembro, é o Dia Mundial da Campanha de Prevenção ao Suicídio. Então, setembro é o mês amarelo. Nós vamos entender hoje um pouquinho com a nossa convidada do que se trata, o que seria esse mês amarelo, quais são a campanha, as campanhas que são realizadas, o que tem feito. E o nosso tema está aí, acabei de colocar aqui, fixar o nosso tema. Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, precisamos salvar vidas. E nós vamos hoje trazer uma convidada muito familiar, uma querida amiga, uma pessoa que é membro do nosso grupo e que tem uma profissão muito belíssima, muito necessária, nos tempos atuais. Ela é psicóloga, a Patrícia, a Patrícia está conosco, Patrícia Moraes, então já vou colocar ela aqui ao vivo para a gente bater esse papo tão importante. Então convido você já a ir compartilhando, você que está conosco aí no Instagram, no YouTube. O YouTube chat já está aberto. Boa noite, o Wellington Dias está pelo YouTube. A Eliane Nakata, que também é psicóloga, uma grande amiga nossa, também está pelo YouTube. Sim, com certeza, Eliane. Nós vamos ter uma noite bem agradável, uma live bem agradável. Estou aqui na página da paróquia também. Só não estou na página do grupo no Face. Eu não consigo abrir as duas ao mesmo tempo, então eu abri a da paróquia. Estou vendo que já estamos aqui o Paulo. Paulo Lopes, seja bem-vindo, viu, meu irmão? Isaías está com a gente também. Então vamos trazer a nossa convidada sem mais delongas, para que a gente possa então bater esse papo. Seja bem-vinda, Deise Franciscana, que está aqui no Boa noite a todos.
trazendo um tema muito importante. Você é mestra no assunto, você lidar com isso o tempo todo, você respira essa situação o tempo todo, e faz parte um pouco da sua profissão. Então, muito obrigado por ter feito o nosso convite, ter se organizado para estar com a gente. Eu gostaria que você, então, falasse um pouco aí da sua formação para quem está nos acompanhando, quem é a Patrícia, Uhum. né? Para que todos saibam aí qual é a sua atividade, o seu ramo profissional. Ok. Então, meu nome é Patrícia Moura Moraes, eu sou psicóloga clínica, né? Tenho especialização em psicoterapia breve e a gente trabalha um pouquinho de tudo, né? De todas as linhas da psicologia. Eu não estou vendo, eu não vou ver quem está entrando, mas com certeza psicólogos, né? Orientações, muitos itens, né? Muitas coisas a serem faladas. E aí, depois, se tiver pergunta, você vai me posicionando aí, porque eu não estou vendo nada, não estou lendo Tá. nada, Não, tá maravilha. bom? Queria até aproveitar essa deixa sua. Então, para quem está nos acompanhando agora ao vivo, estamos no Instagram. A pergunta do Instagram a gente já vê aqui de cara, eu já consigo já visualizar. E se alguém também quiser mandar pelo YouTube, pelo chat do YouTube, eu estou acompanhando aqui, e pelo Facebook da paróquia. Se tiver também no perfil do grupo de oração, o Felipe me dá um toque aqui, que é o nosso produtor. Mas, Uhum, então vamos começar. A gente estabeleceu algumas perguntinhas, mas se pintar alguma pergunta, a gente tenta encaixar também, para que você tudo possa bem, aí, esclarecer para quem tem dúvida, tá bom? ok. Mas a primeira pergunta é a pergunta assim, a mais simples, né? A gente ouve muito Uhum. falar Setembro Amarelo. E aí eu queria saber de você, o que que é Setembro Amarelo? O que significa isso? Então, na realidade, o Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção contra o suicídio, né? Onde as pessoas precisam conversar sobre o assunto, né? O assunto é um tabu, tem muitos estigmas também. Mas o Setembro Amarelo, a cor amarela, foi escolhida por causa de um americano, um jovem americano, né, de 17 anos, que a família não percebeu que ele estava com depressão, né? E ele gostava muito de mexer com automóveis, tinha muita habilidade, ele comprou um Mustang, em 1968, ele reformou todo o Mustang, que era o sonho dele, ter esse carro, e ele pintou de amarelo, o Mustang, né? E logo depois que ele terminou de fazer todo o Mustang, ele se suicidou dentro do Mustang, né? Porque aos 17 anos, isso foi em 1994, e a família perplexa, né? Porque ninguém percebeu nada, nem os amigos, nem a família, e foi por causa de um término de um namoro, né? Então, a família acabou, no enterro desse rapaz, distribuiu papeizinhos com fitas amarelas, né, no velório, dizendo que se estava exatamente escrito assim: se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão a alguém e peça ajuda. E isso expandiu muito nos Estados Unidos. Começou um professor de uma outra cidade recebeu de uma aluna um pedido de ajuda com esse cartão, com a fita amarela, e aí começou, né, essa campanha, sim, então, em homenagem a esse rapaz, foi dado o Setembro Amarelo, por causa do Mustang amarelo, tá? Nossa, não desconhecia a história, né? Às vezes a gente acha que é uma escolha aleatória da cor, mas Sim, por detrás né? Tem um contexto, né, Patrícia? tem sim, né? A grande maioria tem, né? Câncer de mama, cor-de-rosa, porque mulheres, né? A própria mês da psicologia, janeiro branco, né? Então, assim, eles procuram escolher algumas cores que tenham a ver, e esse foi específico por causa
da escolha da cor que ele colocou no carro dele, né? Então, a partir de... E hoje os pais dele encabeçam, né? São muito conhecidos aí nessa luta da prevenção contra o suicídio. Então, assim, essa é a história do Setembro Amarelo. E eu até estava assistindo agora há pouco no Jornal Nacional, né? Hoje, como é o dia nacional, né, da campanha, então também aí a mídia que antigamente não falava muito, agora tem se posicionado também. Isso é Né? bom, é importante, né? Veicular esse tipo de alerta, né? Porque uma realidade cada vez mais presente e preocupante também, né? Porque Sim. atentar contra a própria vida e às vezes assim, né? É, parece que com o passar do tempo, as razões que levam a isso, não sei se essa expressão mais correta, mas não são tão relevantes como era, vai, há 10, 15 anos atrás, né? Então, às vezes, Sim. a pessoa, ela desiste da vida por pouco, né? É que nem você falou, às vezes um relacionamento, né, mal correspondido, alguma coisa, é o suficiente para a pessoa desistir. E às vezes ela tem um futuro tão brilhante, tem tanta coisa, né? Mas eu O queria perguntar jovem para você. já tem a questão da impulsividade do jovem, né? Mas, assim, algumas pessoas realmente não dão sinais, né? Não dão sinais. Então, a família precisa estar muito atenta, porque eu tenho até alguma coisa aqui muito por cima, né? Sobre dados, mas eu acho que nem precisaria entrar muito nisso, mas atualmente no Brasil é a quarta causa de morte dos jovens, Uau. né? Então, é muito importante, né? Por exemplo, Patrícia, no Brasil existem... Oi, tá me perdão, é ouvindo? que a Deise, eu não sei se a Deise é alguma paciente sua, ela está nos acompanhando aqui no Instagram. Mandar um abraço pro Gabriel que entrou também. A Daisy, Tá, ela fez uma pergunta aqui que eu acho que ela até encaixa antes da minha próxima, da pergunta que eu iria te fazer. Ela está dizendo assim, tá. quais são os sinais, né? Se tem alguns sinais, algum sintoma de que a pessoa já está, de certa forma, trabalhando essa ideia do suicídio na cabeça dela, assim, ou é algo que Tem, realmente a gente não consegue tem. perceber. Existe uma sequência, tá? Dessa Ah, trágica, né? O tá. pensamento, o plano e o ato em si, tá? Então, geralmente, não é uma coisa assim, papum. É uma coisa que vai sendo planejada, pensada, na grande maioria. Eu vou dar alguns exemplos aqui, Ó, né? a Daisy está falando que ela é uma religiosa, ela é da congregação de São Francisco da Providência de Deus, cuja irmã Selma, que esteve conosco recentemente, participa. Muito obrigado pela Boa pergunta, noite, Daisy. irmã. Muito feliz com a pergunta dela. Só antes de entrar diretamente aí, né, nessa pergunta dela, então, assim, para vocês terem uma noção, existem 30 pessoas por dia que cometem suicídio no Brasil, No né? Brasil, No Brasil são 30 pessoas por dia, entre idosos, jovens, né? Adultos, homens e mulheres, no geral, mas tá? esse número ele é mais, ele tá mais assim, presente assim, o número é maior, são jovens, então, a maioria. Então, cresceu muito agora nos jovens, mas também nós temos, isso eu já vou adiantar então, assim, o índice maior de tentativas são das mulheres, tá? Só que elas têm menos êxito do que os homens, porque geralmente elas utilizam medicamentos, então às vezes é socorrida, às vezes normalmente é um pedido de socorro, né? Então, as mulheres tentam mais, mas têm menos êxito, tá? Os homens são um número menores, mas eles têm mais êxito, tá? Por causa até da questão da agressividade mesmo do homem, né? Então, ele planeja e o ímpeto mesmo masculino, né? Então, ele acaba indo realmente alguma coisa com arma de fogo, ou enforcamento, né? Então, os homens, um número menor, mas com o grau de letalidade maior. E os jovens, existe muito a questão da impulsividade e ainda com a associação de drogas e álcool. Então, aí realmente é trágico, né, o resultado disso, porque a impulsividade com o uso de álcool e drogas, tá? A gente vai depois falar um pouquinho dos transtornos mentais,
Mas assim, eu até conheci uma enfermeira esses dias, né? E ela morava nos Estados Unidos e disse que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e com algumas pessoas que sobreviveram às tentativas. E eles relataram que assim, no momento já do ato já existe um arrependimento, né? Quando a pessoa cai em si, já existe o arrependimento, mas infelizmente nem sempre, né? A grande maioria das vezes o resultado termina realmente em morte, né? Mas vamos lá, né? Então, assim, são muitas vítimas, né? De uma certa forma, tem também aí um ranking, sabe, dos países que são mais, o índice maior, então tá aí, em segundo lugar, a Rússia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, né? O Brasil atualmente não está ainda feito nessa questão da pandemia, mas deve estar aí por em torno do oitavo, porque são os países realmente com menor poder aquisitivo, né? O maior. Mas então, voltando à pergunta da Deise, né? Como que a gente pode perceber? Se o jovem já tem essa questão de ficar meio isolado, né? Já é natural. Mas o que acontece com as famílias? Eu tenho um roteirinho aqui, mas não adianta, tem que ir assim, né? O que eu for lembrando, eu vou falando. Tá bom. O que acontece? As famílias, ao mínimo sinal de que tem alguma coisa errada, elas precisam conversar com esse jovem. E geralmente a família fica com receio de perguntar, porque ela acha que vai dar ideia para o jovem, entendeu? Ela acha que. Então ela se cala. Né? Então, os adultos também têm a fragilidade dos pais também, né? Do medo da resposta. Então, eles têm medo da resposta. Então, o que acontece? Não se pergunta. E a campanha é justamente para isso. Precisamos falar sobre isso. Entendeu? Então, se a família não consegue, está preocupada, precisa conversar com alguém da família que tenha mais frieza, seja mais racional, entendeu? Para que converse com esse jovem. O que está acontecendo? Tá? Tem alguns profissionais, até da área de saúde, fora os psiquiatras, que não gostam muito de fazer essa pergunta, entendeu? Acham que não vão saber lidar com a resposta, tá? E é justamente o contrário. Às vezes, quando alguém conversa com o jovem, o que está acontecendo com você? Aí são sintomas físicos também. Falta de apetite, falta de sono, né? Irritabilidade, uma tristeza muito profunda. Então, às vezes, não é só questão de estar deprimido ou não, entendeu? De estar com algum problema. É assim, quando alguém chega e pergunta, entendeu? Eles falam, nossa, alguém percebeu a minha dor, alguém entendeu. E se abre, e acaba se abrindo, entendeu? Sem julgamentos, né? Eu vou até falar isso depois do que não se deve fazer, porque senão a pessoa se fecha novamente, né? Então, se a família não tiver perceber, aí tem que procurar realmente um psicólogo, um psiquiatra, né? Mas o ideal é que alguém converse com essa pessoa. Estou falando nem só do jovem, estou falando dos adultos também, tá? Dos idosos também. Porque o idoso, já por si só, já tem aquela coisa de ficar mais quieto, recolhido. E às vezes ele está lá, matutando, entendeu? Existe uma falsa ideia de que ele é um fardo, né? Que ninguém vai sentir falta, que ele vai ajudar todo mundo a resolver, né? Se ele não estiver mais ali. Então, é essa coisa da desesperança e um sentimento de menos-valia, digamos assim, né? Então, assim, está aumentando também muito a questão dos idosos. E os idosos, principalmente o homem, quando ele planeja, ele tem êxito, entendeu? Porque as pessoas não estão ali muito preocupadas, não estão olhando muito para isso. E ele vai do pensamento ao planejamento, ao ato em si, né? Digamos assim. Então, assim, dá para a gente, né? E as famílias têm esse medo, acham que vão induzir, né? Porque tem medo da resposta. Eu mesmo, como psicóloga, e a grande maioria dos psicólogos, quando eu chego um paciente, adolescente ou mesmo adulto, é uma pergunta para nós normal. Você tem pensamentos suicidas? A pessoa às vezes fala, não, eu não estou bem. Então você já elimina. Como outros falam, não, eu sei, sim, eu tenho pensamentos suicidas. Então é como se você está acolhendo essa pessoa. Né? A pessoa fala, nossa, ela entendeu, né?
A pessoa entendeu que eu tenho sofrimento, e é um sofrimento intenso, né? É um sofrimento que a pessoa acha que não tem saída para aquela situação ali que ele está passando, né? Digamos assim. Então, a pessoa às vezes fala assim, olha, eu já pensei, mas agora eu não penso mais. Né? Não, eu não quero. Quando existe um vínculo primário forte, por exemplo, a pessoa às vezes fala assim, não, meus filhos são pequenos. Não, eu nem penso nisso, né? Digamos assim. Agora, se realmente a pessoa olha realmente, né? Aí nós vamos ter que investigar mais profundamente. Se essa pessoa tem arma em casa, se essa pessoa já tentou alguma coisa, né? Aí nós temos que realmente chamar uma pessoa da família, porque aí essa pessoa está em risco, né? Essa pessoa está em risco. Então, aí a gente precisa quebrar esse vínculo, né? Mas conversar com alguém, para que a pessoa, né? E dependendo de algum caso mais grave, às vezes a pessoa precisa até de internação, né? Nesse momento de risco, digamos assim. Nesse momento de risco, tá? E o que acontece? Por exemplo, a pessoa, né? Pelo Hospital das Clínicas, o Departamento de Psiquiatria, 18% da população, durante a vida, vai ter um episódio depressivo. É normal. Às vezes num luto, numa separação, entendeu? Sei lá, muda de país, perde um emprego, né? Então é normal. O que não é normal é a pessoa ficar triste muito tempo, isolado muito tempo, ou falando, né? Coisas assim, a vida não vale nada. Se eu morresse seria melhor. Então, aí precisa de um olhar mais atento, né? De um profissional, de uma psicóloga, de um médico, alguma coisa assim, mais direcionada, tá bom? O que acontece também é que, assim, as pessoas que não têm uma condição de procurar, são muitas pessoas, 30% da população que procura, por exemplo, CAPs, até porque, né, eles, às vezes, em 17 pessoas que têm pensamento suicida, somente uma vai procurar ajuda, né? E aí eu não estou mais restringindo a família, estou restringindo a população em geral. Eu devo estar com pacientes aí jovens, então, assim, o amigo falou alguma coisa, eles acham que eles não têm que falar, por causa da amizade. Não tem que avisar os pais, não tem que conversar com alguém. Não, ele falou isso para mim, eu não vou falar. E não, se teu amigo tá falando, sua amiga, sabe, leva a sério, tem essa escuta mais atenta, entendeu? Patrícia, até vale assim, às vezes a pessoa fica com medo de pôr em xeque a amizade que tem pela pessoa, mas Exatamente. nesse caso é melhor perder a amizade do que perder o amigo, né, em si, né? Exatamente, exatamente, né? Muitos, por exemplo, sabem que os amigos às vezes usam drogas, mas não querem falar, né? Não querem. É um ou outro, né? Sempre acha que está invadindo. E é nessa questão realmente de a pessoa estar falando, olha, eu olhei na internet tal coisa, se eu fizer assim, assim, talvez eu consiga. Peraí. Então, gente, tem que ter um alerta, né? Nesses casos aí, um olhar. E, Patrícia, infelizmente, assim, é impressionante, como parece até um absurdo isso, mas existem vídeos, né, filmes, pessoas que criam canais, né, em redes sociais para incentivar, criam jogos na internet, né, para incentivar as pessoas a cometer o suicídio. Assim, é uma coisa demoníaca, né? Não tem, acho que não tem outra palavra para poder expressar uma pessoa que tenha essa mentalidade, criam bonecos, criam jogos, criam uma série de coisas que vai induzindo a pessoa ao suicídio. Eu não sei, eu acho que teria que ter realmente das redes sociais, do Facebook, tirarem, sabe, esse tipo de. A mesma coisa da pedofilia, né? Tem essas coisas. Tira, porque eles procuram mesmo, entendeu? É muito perigoso, né? E assim, o que aconteceu também? Agora, desde o início da pandemia, os números aumentaram, entendeu? Então, assim, existem, às vezes, assim, épocas de guerra, ou de crises econômicas, ou de uma pandemia, né? Ou de rede social, a própria, né? Essas séries que falam
que induzem, falam muito de suicídio, isso faz com que aumente o índice, tá? Então, realmente, né, os pais, às vezes, precisam estar ali vendo, e não é só adolescente, não, o número de depressão em crianças também está aumentando muito, né? Bastante. Então, Porque, assim, assim, hoje, né, que nem eu tenho um filho de 6 anos, vai fazer 7 agora, próximo mês, e é claro que, assim, tudo que a gente fizer não garante nada, né? Então, assim, sim, mas a gente precisa ser presente e acompanhar, né, quais são o entretenimento que a criança está tendo acesso, se realmente... Olha, tem canais infantis que eu falo com meu filho, filho, esse canal eu não quero que você assista, porque assim, até os desenhos, eu falo para ele, olha, filho, nem todo desenho é bom para você, porque não traz uma mensagem boa. Infelizmente, tem adultos que faz uso do desenho para, de repente, colocar na sua cabecinha uma coisa que não é boa, que não é o certo, né? Então, eu falei para ele assim, infelizmente, até os desenhos, a gente tem que também passar pelo nosso crivo, né? A gente tem que falar assim, ó, isso você pode, isso aí eu acho que não é legal para você. Porque vai chegar uma hora uhum, também que a gente vai ter, não é menos autoridade, mas a criança, né, vai virando adolescente, jovem, aí o jovem cria essa autonomia de que agora é ele que decide qual é o conteúdo que ele vai assistir ou que ele vai absorver, né? Mas, de isso. repente, fazendo um trabalho né, ali na infância, eu acho que ajuda muito. E, infelizmente, hoje tem muitos YouTubers aí, eu acho que só falar isso, YouTubers, já vem vários nomes na sua cabeça, não preciso falar, e isso Aham. só ensinam porcaria para as crianças. Porque a porcaria é da audiência e dá dinheiro, é lucrativo. Eu tive alguns pacientes que chegaram no consultório assim, crianças apavoradas, né? Já é normal crianças às vezes ter medo do escuro, alguma coisa, mas uma era a vovó Grene, era uma vovó assassina. Eles tinham muito medo desse desenho, mas passava no YouTube, os pais achavam que estava assistindo desenho. Tinha uma outra que eu não vou me lembrar o nome agora, mas parecia uma cara de caveira, assim, um corpo de galinha também. Eles morriam É, de medo. Eu esqueci o nome eu dessa também daí. esqueci, mas eu lembro o nome dessa daí também. É Mas Momon, não é Momon, não a é, Momo, isso daí. É, é, a Momo, exatamente. E alguma coisa. assim, olha, difícil você apavorados, apavorados. E crianças, às vezes, de 6, 7 anos. Entendeu? Aí, ó, Momo, Então, a Maria escreveu aí pra nós. Aí, ó. como é? É Momo mesmo, M-O-M-O, Momo. Momo. Ai, meu Deus. Então, aí precisava Teve- chamar os pais. tinha aquele Oi? jogo também, não sei se era um jogo com que denotava um tubarão, mas que era um jogo de provas que o jogo tinha que fazer e assim a última era tirar a vida. Sim, sim, sim. É verdade. Também não vou me lembrar o nome desse, É. né? Mas, assim, falando então um pouquinho dos transtornos mentais. Tudo que é precocemente tratado e detectado é a melhor solução, entendeu? Você está percebendo alguma coisa, entendeu? Então já, opa, se você acha que não vai dar conta, vamos encaminhar para um profissional, Ó, o nome é né? Baleia Azul, a Deise pôs aí, Baleia Azul. A baleia azul também, né? Realmente. Você falou tubarão, né? Baleia azul. Aumentou muito também na época da baleia azul, né? Mas, assim, a depressão, ela estando medicada, a- o índice realmente é muito menor, entendeu? O perigo está quando a pessoa não percebe que o jovem, o adolescente ou o adulto, né, está muito triste, está diferente do normal, né? Muitos adultos aí com perdas financeiras, acham que não vai mais ter solução, se desespera, né? Então, assim, geralmente o suicídio está relacionado com alguma mudança, né? Ou até mais do que a depressão, a própria bipolaridade é um pouco mais, né? É um transtorno de humor um pouco mais pesado, digamos assim, né? Mas, assim, algumas pessoas, realmente, um número muito reduzido, não tem nada, não tem nenhum problema.
mas vai no desespero, entendeu? Achando que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que é a melhor coisa que ele faz pela família. E a família, né, muitas vezes, isso é uma coisa importante também, as famílias ficam devastadas com a perda de um ente querido dessa forma, né? É um luto muito pior do que qualquer luto de qualquer doença. Às vezes, qualquer outra doença, você já fica no luto. Eu poderia ter feito isso. Num caso desse, entendeu? É devastador para as famílias. Para os profissionais também. É igual até a Deise falou aí, quando a pessoa ela chega a cometer esse crime, a tentar contra a própria vida, ela perguntou se a pessoa quer acabar só com a dor, né, que ela está sentindo, ou de fato ela quer interromper a vida dela, né? Mas realmente, assim, se a pessoa pudesse mensurar a dor que é, o sofrimento que é para um ente querido perder alguém de forma tão trágica, né, uma morte como essa, ela talvez pudesse repensar essa decisão, porque às vezes ela acha que vai resolver o problema dos outros, ela saindo de cena, vamos dizer assim, mas ela vai causar um estrago É que a maior. pessoa perde completamente a percepção. Vai estragar. Perde a percepção. Então, ela não Ela consegue acha nem pensar nisso, que né? é um alívio, que vai resolver a dor dela, a angústia, vai resolver a família que está ali, às vezes sofrendo, entendeu? Então, isso, às vezes, é realmente só com medicamento que a pessoa vai melhorar. Não tem jeito, tá? E essa pessoa, às vezes, assim, uma coisa até que, assim, o que acontece, por exemplo, vou dar até o exemplo do padre Fábio de Mello. Ele já relatou, né, que há uns 3 anos atrás, quando ele estava com uma crise de ansiedade, ele pensou em suicídio. Um religioso, né? Sim, Então, isso pode atingir qualquer pessoa. qualquer um. Qualquer pessoa. Padre Né? Marcelo E a, Rossi, né? sim, da depressão. Mas, assim, alguns casos, por exemplo, no caso do padre Fábio, uma irmã dele se suicidou. Então, quando tiver alguém na família que já cometeu, aí é um olhar ainda mais reforçado, tá? Porque pode haver uma questão genética. Então, ele mesmo fala, ele fala muito de psicologia, ele é quase um psicólogo, né, o Sim, padre Fábio. sim. E ele Então, recomenda assim, sempre terapia. Todo mundo faz exatamente, terapia. ele entende muito, profundamente. Então, ele fala, eu preciso de atividade física, eu preciso de terapia, eu preciso de exercício físico, porque é uma questão genética da minha família, tá? Eu não vou nem entrar aqui agora, que senão seria muito assim, nas questões de assim, da constelação familiar, ou de, né, questões até porque o que acontece, por exemplo, um suicídio na família vira um tabu, ninguém fala, aquela coisa fica escondida, né? Recentemente eu vi um caso de um rapaz do final do ano passado que se suicidou, há 2 anos atrás o tio tinha se suicidado, entendeu? Então, as pessoas acham que não associam nada, entendeu? E é um risco muito grande, né? Digamos assim. Então, a pessoa precisa estar muito atenta. Se não der conta, vá procurar alguém que dê conta, entendeu? Porque, assim, para um pai, para uma mãe, o filho admitir que tem pensamentos suicidas, às vezes os pais não querem acessar isso, não querem. E vão empurrando com a barriga e vão, não, né? Até posso falar já nesse momento o que a gente não deve fazer, né? No caso de a pessoa admitir que tem algum pensamento, né? Já falei que na pandemia aumenta, tal. Então, os idosos, eles perdem a questão do pertencimento, né, da família. Vamos lá. O que não se deve fazer. Falando da família, então a família também, ela vai ser um sobrevivente, né? Um sobrevivente desse suicídio e que é muito complicado. Os profissionais também envolvidos. Porque, às vezes, como cada caso é um caso, né? A gente está falando aqui de como evitar, né? Mas, às vezes, é imprevisível. A gente não sabe, né? Às vezes, por mais que tenha um olhar, que esteja tomando remédio, pode acontecer, né?
Mas, assim, diminui muito o índice. Por isso que todo mundo tem que falar. Então, na comunidade, na igreja, a pessoa pode falar com alguém, com o padre, com o pessoal do grupo de oração, se não vai na psicóloga, fala com um amigo, fala com um tio, entendeu? Com quem, alguém que tenha mais afinidade, essa pessoa precisa acolher essa pessoa e dar suporte. Tá por perto, tá perguntando, né, como é que estão suas emoções, como é que você está se sentindo, entendeu? A mãe, por que que você está assim triste? Então, isso também é a questão, às vezes, do diálogo nas famílias. Deixa lá, né, jogando o dia inteiro, a pessoa tá lá vendo um monte de besteira na internet e ninguém, e aí até que chega Deus o livre e ali acontece. Então, sempre lembrando disso, existe uma trajetória do pensamento, tá? Existe um processo, né? O plano até o ato em si. A grande maioria das pessoas. Patrícia, serve até de alerta para quem nos acompanha, assim, ninguém toma uma decisão dessa da noite pro dia. Não, porque é muito ambivalente, a pessoa tem a questão da vida também, né? É a coisa assim da pessoa ir fomentando isso na cabeça dela e no coração. Então, assim, por isso que é importante estar atentos, né? A todos esses sinais que você aí nos apresentou, e assim, tentar se aproximar dessa pessoa e dialogar com ela, e claro, se sentir, né, na coragem de perguntar, e mesmo que seja uma resposta assim, Dura. chocante, você chegar e falar assim, não, mas procura mostrar para ela o quanto ela é importante, né? Porque se ela se Sim. sentir importante para alguém, que seja uma pessoa, às vezes já é o suficiente para ela recuar nessa decisão, né? Sim, exatamente. Geralmente é um pedido de socorro que a pessoa está pedindo, entendeu? Ela está, assim, não necessariamente as sessões de automutilação tem a ver com pensamento suicida, não. Às vezes é só uma angústia, entendeu? Só que isso pode, num acidente, culminar alguma coisa mais séria, né? E assim, quando a pessoa bebe ou se droga e tá, aí é um gatilho, aí é um barril de pólvora, né? Esse rapaz mesmo que eu relatei, que o tio já havia se suicidado, ele passou a noite inteira consumindo drogas, chegou, os pais deram uma bela de uma bronca, entendeu? Ele foi pro quarto, eles acharam que ele foi dormir e ele acabou saltando, né, da janela. Então aí é impulsividade, mas com uma noite de consumo de drogas e álcool. Aí potencializa, né, a pessoa a tomar essa decisão, né? Exatamente, né? Aí é a impulsividade mesmo, né? É impulsividade, né? Mas Patrícia, você então, me fez falando... recordar de um Oi? rapaz que uma vez você me recordou agora de um rapaz que uma época apareceu no grupo de oração e era nítido, assim, o semblante de derrotado que ele tinha. E aí ele queria se abrir, eu encaixei um espaço ali, fui conversar a sós com ele, e ele estava, assim, tinha acabado de perder o emprego e a esposa o abandonou. Então, assim, ele tinha perdido o chão e ele falou que tinha tentado suicídio naquele dia. E eu Nossa, disse para ele, aí eu disse várias coisas para ele, que assim, não, para ele não fazer isso, que se ele entregasse essa situação nas mãos de Deus, Deus iria ajudá-lo, né? E, uhum. e a vida dele era muito preciosa aos olhos de Deus, né? Então, assim, ele começou a vir participar do grupo, dei um livro meu para ele, e olha, o rapaz meu superou de uma maneira Sim, que, assim, coisa de 1 ou 2 meses, não parecia mais que era a mesma pessoa. Você via no semblante dele, um semblante alegre, feliz, porque acho que ele encontrou a verdadeira razão da vida dele, que é Deus. sim, sim, sim. É isso também, né? A fé, né? Também a própria Organização Mundial de Saúde, o Instituto, como que chama? Um instituto que fez recentemente uma pesquisa, deixa eu ver aqui, o Dante Pazanese, que 30% reduz as pessoas que têm alguma prática religiosa, diminui em 30% o risco de morte, né? Ai, tá vendo? Então, às vezes, assim, ter essa espiritualidade, né? Ter fé, então, ajuda muito para os mais céticos, né? Que às vezes são, se você existe hoje, é provado que no cérebro são locais no cérebro que são acionados quando a pessoa tem fé e quando não tem fé.
né? E para qualquer doença, o resultado, né, às vezes de um tratamento, para quem tem fé, é muito melhor, né? Não, e, inclusive, Patrícia, assim, a oração, ela trabalha numa região do cérebro, né? Você vê como Deus é tão perfeito. Quando a gente entra em oração, entra em diálogo com Ele, a oração, ela trabalha numa região do cérebro que é responsável pelas nossas emoções. Então, assim, ela Uhum, libera substâncias importantes que trazem esse bem-estar, esse senso de pertença, né? E eu sim, acho que é algo talvez também próximo da atividade física também, né? A atividade também, física também também. libera, né? Essas Sim, substâncias no cérebro de bem-estar, né? de De bem-estar. Então, bem-estar. assim, se a pessoa conseguir unir isso aí, né? Porque nós temos que cuidar do corpo, nós temos que cuidar da alma e temos que cuidar do nosso psicológico, né? Perfeito, São três dimensões que nós precisamos cuidar da vida. E às vezes a gente exatamente, concentra toda a nossa força, nosso tempo em uma e esquece das outras duas, por exemplo, né? E, e exatamente. aí o ideal seria que a gente buscar, então, o equilíbrio desse conjunto, né? Que é a mente, corpo e alma, né? Exatamente, Patrícia, exatamente. Você rapidinho falou só. exatamente. Queria Oi, só encaixar mais uma pergunta aqui, ó. Estão falando assim, ó. claro. A Daisy, né, de novo, a nossa religiosa que está participando bastante com a gente, ela disse Uhum. que ela conheceu uma jovem numa das missões que ela fez, que ela cortava os pulsos, né? E ela queria saber se essa atitude tá ligada à ansiedade ou à depressão. Pode ser as duas coisas. As duas coisas, né? Aqui, ó, o sistema Pode ser. límbico do cérebro aqui. Ah, Uhum. alguém tá falando aqui. É isso mesmo. Ah, tá. É. Desculpa, Aí misturei as duas. eu não sou neuropsicóloga, mas é isso aí, o pessoal está colaborando aí, né? Pessoal, É isso aí. eu tô achando que sou o pessoal aí, ó, seus irmãos de profissão, viu? Então. Você sabe que agora a psicologia, né? A gente, hoje em dia, a psiquiatria está muito. Eu converso com as psiquiatras dos meus pacientes, a gente troca informações, né? Porque é um trabalho é, de equipe mesmo, Sim, sim. entendeu? Para que a pessoa melhore, né? Essa E troca de assim, figurinha aí ajuda muito, né? Vocês a ajuda ampliar aí o muito. conhecimento dos casos, né? Nossa, muito, 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 né? Às vezes a gente fica na dúvida aí, aí a pessoa vai medicamentar, né? A médica. Então, assim, e é isso que eu falo, existe esperança para qualquer transtorno mental. De 90, por exemplo, vamos supor, 90% de algum tipo de transtorno mental bem tratado, beleza, vai bem, entendeu? Aí 10% só das pessoas que têm um transtorno mental é que acabam cometendo suicídio. Porque às vezes nunca foi, não sabe, a família não leva, né? Então, assim, 90% é muito grande, porque são, assim, de pessoas que fazendo o tratamento bonitinho, fica estabilizado, entendeu? Não é para desesperar, ai, nossa, né? Meu filho está com depressão, meu filho está com, né, questão da bipolaridade, alguma coisa assim. É sério, né? Mas, assim, esquizofrenia, né? Um transtorno de personalidade borderline, mas tudo isso, entendeu? Você acompanhando direitinho, os resultados são muito positivos, entendeu? Então, o que precisa ficar para a pessoa? Vai passar. Se você pedir ajuda, isso vai passar, entendeu? Exatamente. Então, buscar tratamento, é, talvez contra, né, as drogas, contra o álcool, o consumo, né? Ter amigos, né? Estar envolvido talvez na comunidade ou a própria família, né? Porque eles ficam muito. Volta a esperança, né? Porque a pessoa, quando está assim, no pico da crise, é a desesperança, Exato. né? E Patrícia, aí eu queria eu falar, queria até aproveitar a oportunidade, desculpa ficar te interrompendo toda hora, imagina, pode falar, porque você talvez. mas se nós não conseguir terminar em uma hora, eu vou abrir outra live para a gente continuar mais um pouco. Ah, tudo bem, não tem problema não. Porque aí dá Tá tempo bom. de você partilhar tudo, né, que você preparou. Mas assim, você falou uma coisa, né, e eu vou abrir isso, eu tenho aberto isso publicamente, porque eu acho que nada é por acaso e eu tive que passar por isso, talvez para poder também abrir os olhos e alertar outras pessoas que podem ser acometidas dos mesmos sintomas. Então, no início Uhum, do ano, em janeiro, eu tive assim, um mal-estar, uma falta de ar,
né? Aí comecei a ter pânico de lugar fechado, não conseguia ficar nem dentro da minha casa. E nem eu estou aqui no meu quarto agora, né? Uhum. E aqui foi onde deu o estralo. Foi aqui que deu o gatilho. Foi aqui nesse quarto aqui. Tanto que eu fiquei uns 15 dias sem conseguir dormir no quarto, tive que dormir na sala. Dentro do, Associou que era ali o problema, né? dentro do carro eu não ficava de vidro fechado porque me dava essa fobia de lugar fechado, falta de ar. E assim, por 5 dias não consegui dormir, né? E Uhum. aí assim, você fica 5 dias sem dormir, você fica esgotadíssimo, né? Foi quando eu Sim. resolvi pedir ajuda. E assim, olha que incrível, né? Me lembro de uma ligação que o Wellington fez para mim, mas eu abri para algumas pessoas o grupo e você estava dentro desse grupo de pessoas que eu me abri. Uhum. E você que diagnosticou, né, que eu estava com sintomas de crise de ansiedade. E olha, Patrícia, foi um alívio quando você me diagnosticou, porque até então eu estava sentindo coisas que eu não sabia o porquê e o que era, né? E isso gera uma angústia muito grande. E você ter É, me os sintomas diagnosticado físicos, né? Da sintomas taquicardia, físicos, sudorese, tudo sudorese, isso. exatamente, ataque cardíaco, sudorese, a insônia, Não enfim, dormir bem, a não insônia. dormir É, bem. isso também tem que ficar, né? Porque os jovens também hoje estão trocando o dia pela noite. Então, peraí, Sim, dormia bem, agora não dorme mais, né? O sono, a exato, memória, tudo exatamente. isso precisa ser investigado. E E assim, aí, tá vendo? Quando você pergunta, quando você fala, é um alívio imediato, sim, né? eu tô assim, pelo menos eu falei, poxa, eu tenho um problema, agora eu sei o que eu tenho, né? Porque até então eu não Sim. sabia. E isso já traz um Uhum. certo alívio. Mas assim, eu nunca me esqueço, a frase mais marcante sua para mim, você falou assim, Ale, você não vai morrer disso. Exatamente. Então eu quero dizer para as pessoas, pelo amor, você não vai morrer disso. Se você estiver com esses sintomas, existe cura, existe tratamento, né? Você não vai. Exatamente. Porque assim, parece que você, Isso é muito Patrícia, me deu um importante. chacoalhão. Eu fico pensando assim, você pegando eu pelo pescoço, dando tapa na minha cara e dizendo: Olha, acorda, você não vai morrer disso, calma. É porque geralmente a pessoa acha que está infartando, né? Exato, Patrícia, E exato. A corre para o sensação é hospital. essa. Essa é a sensação, viu, Patrícia? Sufocamento, né? Você não... Sufocamento, falta de ar, né? Imagina agora um Agora, é sintoma importante desse em também meio à falar, pandemia. os sintomas, às vezes, a depressão e a ansiedade, elas se mesclam, elas caminham juntas. Só que algumas pessoas vão mais para sintomas de depressão e outras mais para ansiedade. Exato. Mas geralmente é uma duplinha, Sim, né? exatamente. É uma Tem coisas duplinha. incomuns e tem algumas coisas que diferem uma da outra, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, e foi uma psiquiatra da minha mãe, que minha mãe, quando era viva, teve depressão, ela falou que o pior, para a pessoa com depressão, o pior momento do dia é amanhã, é o amanhecer, é enfrentar um novo dia. E para a pessoa que tem ansiedade, é o entardecer e o anoitecer. É. Esse era o meu caso. Eu vou ter que dormir, eu não vou dormir, eu não vou conseguir dormir, eu vou ter que Exatamente. estar escurecendo, né? É o Exato, medo do medo, é o medo do medo. medo de ter medo. Eu tinha medo de ter medo. Olha que coisa interessante. E Exatamente. assim, é uma coisa incontrolável, né, Patrícia? E assim, o que mais eu não me conformava, e às vezes assim, quem me rodeia também não se conformava, e falava, poxa, mas logo você, Ale, que é um homem de Deus, um homem da palavra. Eu falava assim, não é possível que eu estou sentindo isso, né? Por que eu estou sentindo isso? Eu não sou disso, eu sou um homem de fé, né? Mas ninguém está imune, é como você falou, o padre Fábio de Mello teve, o padre Marcelo teve. Sim, Então, assim, a gente sim. tem que E quando você lembrar do falou nosso no limite. grupo, muitas pessoas se identificaram com você, porque existe esse preconceito, essa coisa, eu não vou falar que eu tenho, não vou falar que eu estou sentindo isso, esse medo. E aí, quando você, né, ali abre, você vê quantas pessoas falam, nossa, eu também estou passando por isso, né? Não, inclusive teve assim, um pregador que é um mestre para mim, assim, é uma maior referência para mim dentro, no campo da fé, da palavra, enfim. E quando eu fui para abrir com ele, ele falou assim: ó, irmão, eu só espero que o seu seja pontual, mas o meu caso já é crônico. Eu falei, mas você também? Ele falou, eu também. Exatamente, né? Mas Mas aqui, eu prossiga. queria, eu queria falar algumas coisas aqui que a gente não deve fazer, tá? Que a gente que não deve fazer, né?
quando se a pessoa se abrir com você, nossa, já é uma bênção. Você já ganhou a confiança da pessoa, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas, por não saberem lidar com o assunto, né, entram em desespero, né, e acaba sendo pior, que a pessoa se fecha outra vez. Então, por exemplo, não condenar, né? Não fica julgando essa pessoa, não vai com nenhum ar de superioridade, acolhe essa pessoa, não vem querendo dar lição de moral, entendeu? Sendo uma postura que você é superior a essa pessoa, tá? Então, assim, dizer que é fraqueza, que é covardia, que é egoísmo, isso é a pior coisa, entendeu? A pessoa tá ali com uma química do cérebro alterada, a pessoa não perdeu completamente o senso, entendeu? E ainda vai ainda vai escutar um monte, né? Aí pronto, aí já era. Você ter condições de criar um vínculo com essa pessoa, tá? Por exemplo, banalizar, obrigar, entendeu? Você está querendo chamar atenção, você tem tudo, você é um egoísta, você não pensa em ninguém. Gente, ele está achando que ele vai solucionar os problemas, entendeu? Não que ele vai... E a pessoa, então assim, ele vai se sentir culpado, ele vai se fechar outra vez. Então está completamente errado isso. O adulto que não sentiu, o pai e a mãe que não se sentir, não consegue lidar com isso, vai procurar ajuda também. É a fragilidade do adulto que está se negando a ajudar uma pessoa, entendeu? Estou falando no caso dos jovens, porque, infelizmente, são muitos, às vezes, assim, né? O casal, né? Às vezes o marido acaba cometendo suicídio e deixa os filhos, deixa a esposa, então é muito triste, né? Então, assim, você precisa evitar esse tipo de discurso, é a pior coisa que você pode fazer, tá? Então, Ale, eu acho que basicamente, se não tiver mais perguntas aí, a gente precisa, né? Essas pessoas precisam sentir, né? Que alguém percebeu sua dor, né? O diálogo aberto. Patrícia, você sabe que assim as pessoas, o ser humano, né, no geral, e isso é em todos os segmentos, é em todas as áreas da vida, elas são tendenciosas aos extremos, né? Então, por exemplo, um comentário, eu vou fazer dois comentários extremos, um raiz e um Nutella, né? O raiz vai dizer assim pro cara: ah, para com isso é frescura, vira homem, cara. Bobagem isso aí, cara, tá com frescura agora, coisa, né? Aí esse é o raiz, né? Agora o Nutella vai falar assim: é mesmo, irmão, você tá ruim mesmo, né? Você quer pular da ponte? Vamos junto, eu vou pular com você. Porque é os extremos. Ou a pessoa, ela, de certa forma, ridiculariza, né? É totalmente omissa, ou ela acentua, né, o sentimento da pessoa, ao invés de ajudar, passa a mão na cabeça e fala: não, é isso mesmo, a vida é uma droga mesmo, né? É lógico que vai ter um dia que você vai falar, nossa, eu queria amor. Ai, gente, nossa, hoje por mim eu queria, né, morrer, mas às vezes é uma brincadeira, é uma coisa que a pessoa tá ali, né? Se você vê que a pessoa tá mudando de comportamento e vier com uma conversa dessa, por favor, né? Entenda que entendeu? Acho que uma Entenda coisa que importante dizer, Patrícia, que me disseram na época, né, para mim, uma pessoa do trabalho, meu trabalho, que ela teve depressão e ela toma remédio até hoje, né? E ela disse duas coisas que me marcou, assim, porque a nossa mente, ela fica tão atordoada que às vezes ela quer nos enganar, ela quer nos convencer de que a gente vai ter um dia péssimo, né? E ela falou assim para mim, ó, às vezes a nossa mente, ela mente, porque não é porque você teve uma noite ruim ou um dia ruim que hoje vai ser ruim também. Bem legal, hoje não foi bom, mas amanhã pode ser, né? Então a gente tem que tentar trabalhar isso dentro da nossa cabeça, né? sim, Essa questão vai assim, passar, poxa, vai né? ter um dia que você realmente não vai estar bem, mas não é todos os dias que estarão assim. Pode ser que amanhã você esteja melhor, né? Então, se apegar aos dias bons e não se ficar se apegando ao dia que não foi bom. Exatamente. E essa questão, né, da própria vida, da preservação da vida é muito forte na pessoa. Então, existe uma... Por isso que esse processo, que a pessoa
ela está sempre ali, não, mas viver também, né? Optar pela morte é a pessoa realmente está no extremo da dor, no extremo da angústia, né? Então, aí, porque existe essa ambivalência, né? Da morte, né? De querer resolver o problema, querer acabar com tudo, mas espera aí, eu também preservo minha vida, né? Eu também tenho essa questão da vida, né? E Exato. falando nisso, por exemplo, né, hoje até falaram também na televisão, assim, se você percebe que você está com algum pensamento, ou a família percebe alguma coisa, no momento de risco, tem a CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, é 188, é 24 horas. Então, a pessoa não vai te fazer uma terapia ali, mas vai te pontuar algumas coisas, algum caminho a seguir, entendeu? Começou, na realidade, é muito antiga a CVV, né? Então, assim, antigamente era muito usada, era o que tinha, né? Nas madrugadas, nas pessoas solitárias, digamos assim. Então, para os idosos também, mas está aí, entendeu? É um serviço muito, muito consciente, muito sério, entendeu? As pessoas são preparadas para isso, né? Ou vá procurar realmente, não tem recursos, entendeu? Vai num CAPES, vai lá e consegue lá geralmente da tua região, entendeu? Eles vão te direcionar, Exato. né? Mas às vezes alguém tem que pegar essa pessoa e levar. A pessoa, às vezes tem, por exemplo, a pessoa está com depressão e vai sozinho, não, numa consulta, numa psiquiatra. Tem que ir uma pessoa da família, porque às vezes ele omite coisas importantes. Ele minimiza, entendeu? E a pessoa, não, mas aconteceu isso faz isso. Depois ela até provavelmente vai conversar sozinha com a médica. Mas precisa ter alguém da família, um amigo, uma pessoa que acompanhe essa pessoa, entendeu? Para poder Precisa. se inteirar, né? Se inteirar do caso e saber o que está passando na cabeça dessa pessoa também, né? Não, e controlar medicamento, né? Porque as pessoas têm esse preconceito, eu não quero tomar medicamento, mas o medicamento é por um tempo, é para ajudar a estabilizar, né? Exatamente. Agora, Vamos voltando ao tema recuperar. principal, é a conversa, é o diálogo, Então, é todo mundo ligado. É a professora na escola, é na igreja, são os amigos, é a própria família. É todo mundo está ligado que realmente os índices estão muito altos. E é uma loucura isso, né? não podemos, né, fazer vista grossa, né, Patrícia? A gente tem que estar alerta. Se nós sentimos alguns sintomas, comunique, dialogue, se abra com alguém. E se você vê que alguém está tendo um comportamento diferente, se aproxime dessa pessoa, pergunte o que ela está sentindo, se ela precisa de ajuda, que isso pode salvar a vida. A live vai cair, eu já vou reconectar de novo, combinado? Volta, Flávio, seja bem-vindo. Marília, de novo, já vamos colocar a Patrícia aí já já. Deixa só aparecer a Patrícia aí para nós aí, que ela está online e a gente já coloca ela de volta. Gente, que live maravilhosa. Não deixe de compartilhar, é um assunto muito importante. Não podemos fazer vista grossa.
E assim, a gente nunca deve cair na armadilha de achar que isso nunca vai acontecer com a gente ou com alguém próximo da gente, que isso aí só acontece em lugar distante. E realmente todos estão sujeitos a ser acometido por isso ou ter algum caso próximo. Oi, Patrícia, voltamos. Voltamos. Eu estava dizendo aqui, Patrícia, né? Então, enquanto a gente reconectava, para que a gente procure se inteirar mais desse assunto, não vamos ser omissos, não vamos fazer vista grossa, porque às vezes as pessoas pensam assim, isso não acontece comigo, ou só vai acontecer. A gente nunca acha que vai acontecer com alguém próximo da gente ou com a gente. É sempre Uhum. com o outro, e às vezes, quando uma situação dessa bate a nossa porta ou próximo da a gente fica bastante chocado, né? Então, fique de olho, né? Procure, né, estar atento, alerta. Você deu duas instituições aí que podem ajudar, que é a CAPES e a CVV. Também tem a questão espiritual. Procure um grupo de oração. Nós temos um grupo de oração no Isso, Pentecostes, na Vila Zelina. isso mesmo. Agora, na época da pandemia, nós estamos online, né? Então, mas você pode acompanhar o nosso grupo online e futuramente presencialmente, né? De novo. Mas o nosso grupo está aí, ó, o grupo de oração do Pentecostes. Então, toda terça-feira, às 20 horas, fica tudo salvo no YouTube, no Facebook do grupo. E você Uhum. pode ter acesso ali a tantos conteúdos, a tantas lives que nós já realizamos, seja tal que o grupo online. E realmente ali, às vezes, Deus pode tocar o seu coração com uma palavra, né? Uma palavra de encorajamento, uma palavra de força, de esperança. Porque Deus é a própria esperança encarnada, né? Então a gente Exatamente. não pode, Vamos não pode. fazer tudo simultaneamente, a espiritualidade, o Sim, sim. tratamento, né, A por um razão período. e fé, a razão e a fé caminhando juntas, né? Então, assim, Exatamente. mas meu recado, Oração, né? Orar e ter ação também. bom, vou falar meu recado para quem é religioso. Eu sei que Deus, Sim, ele é o médico dos médicos, ele é o remédio, mas assim, Deus ele age pelos profissionais também, né? claro. E eu tenho certeza que Deus age muito pela Patrícia, né? Pela Eliana que está aí com a gente também. Então, assim, procure um profissional, né? Olha, quando eu procurei um padre no período de crise de depressão, ele ainda falou assim para mim, olha, ansiedade, depressão não, perdão, de ansiedade. Ele falou assim, é uma característica de todo pregador. Todo pregador tem um grauzinho aí de ansiedade. E assim, ele mesmo falou, todos temos que fazer terapia, né? Sim, O padre Fábio de Mello fala muito isso. Olha, gente, temos que fazer terapia, é o autoconhecimento, né? Então, assim, isso vai ajudar a gente a lidar né, com as nossas emoções, né? E assim, uhum, hoje, por exemplo, se eu fosse acometido de novo por uma crise, eu já sei o que vai estar acontecendo comigo, então você vai saber até administrar melhor isso, né? Não vai- exatamente. Talvez você não entre em desespero porque você sabe. Hoje, infelizmente, eu não estou bem, estou tendo uma crise, mas eu sei como lidar. Vou respirar de melhor, vou ficar tranquilo, vou ouvir uma música, né? Vou fazer algo, ler um livro, algo que ajude essa sensação a sair de mim com naturalidade. Sim, a respiração é fundamental, né? Quando saber assim, isso vai passar, né? É só uma crise, vai passar, vai tomar uma água, levanta, respira, né? Então, isso é muito importante também. Eu acho que nenhum transtorno mental pode ser negligenciado ali, entendeu? Tudo, né? Para que ele passe, para que ele seja amenizado, entendeu? Às vezes, por exemplo, a terapia. Às vezes, quando a pessoa está em crise, às vezes são 3, 4 meses, a pessoa já melhora. Se não é alguma coisa mais grave, são ciclos. A pessoa às vezes vai voltar depois por um outro motivo na terapia, né? Então, assim, precisa, principalmente os homens agora estão procurando mais, mas essa coisa de não ter, por exemplo, não, isso é coisa de louco, ou os homens terem. Não, entendeu? Busquem ajuda. Às vezes ali, eu tenho pacientes que às vezes uma conversa ali já desmistifica, já alivia a pessoa, entendeu? Ela está achando ali que é uma coisa e você vai direcionando, né? Uma pessoa isenta, uma pessoa neutra, né? Mas com essa experiência, né? Para poder ajudar.
realmente, né? Então, assim, nada, não negligencie, nada. Se você está doente, se você está com uma dor, você vai no médico, entendeu? Se você tem uma dor de cabeça, então, porque se você tem uma questão emocional, se está sofrendo, está existindo ali um sofrimento emocional, procure também, tem tratamento, né? As pessoas precisam perder esse medo, né, de conversar com uma pessoa, um profissional, precisam procurar ajuda, ainda mais nesses momentos que a gente está passando, né? Então, na família, tem que ter o diálogo, né? Tem que perceber ali que tem alguém na família que está em sofrimento, que não está, né, normal, principalmente em relação aos jovens. As meninas também. Não vou nem chegar assim, às vezes realmente, viu, tá um super calor, a pessoa tá com manga comprida, essa pessoa pode estar se cortando, pode estar pedindo ajuda, né? E as pessoas estão ali cegas, só no celular, no Netflix, entendeu? E aí não estão, tá passando coisas assim muito significativas, tá passando batido. E aí, quando vem alguma coisa, aí todo mundo é o choque, né? Como assim? Exato. E aí, infelizmente, né, já se perdeu uma vida, né? É, Então, tem, o tem, resumo dessa live é assim: todo tratamento precoce, bem feito, ajuda e ajuda muito a pessoa a superar isso, tá? exatamente. Vamos ficar atentos aos nossos jovens, às nossas crianças, aos nossos idosos, né? Aos adultos também, se alguma coisa mudou muito. E esse momento, como eu falei, momentos de crise, pandemia, entendeu? A pessoa às vezes recebeu um diagnóstico de uma doença, se desespera. Não, tudo tem solução, só não tem solução para a morte, Exato, exato. né? E duas frases que eu queria deixar aqui, né? Pode parecer frases prontas, mas elas têm significado verdadeiro e profundo. A primeira é mente vazia, oficina do diabo. Talvez você já tenha Exatamente. ouvido, né, essa expressão. Sim, Então, sim, a gente tem que procurar ocupar a nossa cabeça com coisas boas, né? E a outra frase é: tudo que é bom em excesso pode se tornar ruim. Então, assim, às vezes as pessoas se excedem demais nas coisas e isso, em vez de trazer um bem, pode começar a prejudicar. Por exemplo, você falou aí da Netflix e assim, hoje tem várias, né, nesse segmento. E as pessoas hoje têm o hábito de assistir séries, mas assim, elas não sabem assistir com moderação, elas querem devorar o negócio. E aí, às vezes, exatamente. elas viram à noite, elas querem acabar com 15 temporadas numa semana só. E assim, poxa, não sou contra, Patrícia. Eu gosto de assistir uma série de Uhum, vez em quando, mas assim, uhum. eu sei que é um negócio viciante. Então, eu Sim, procuro fazer uso disso com moderação. Mas nessa pandemia tem pessoas que estão mergulhadas e às vezes ficam uma semana dentro do quarto só vendo série, série, série. Isso é ruim, né? Porque assim, você precisa abrir a janela, precisa entrar a iluminação na sua casa, né? Você precisa exatamente. saber que a sua mente, o seu organismo precisa saber, ó, agora é dia, agora é Uhum, noite. uhum. Então, assim, às vezes a pessoa fica confinada dentro de casa só vendo série, 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 Exato. ela pode estar se prejudicando. Talvez não vai ser de imediato o efeito, mas lá na frente o organismo dela vai cobrar uma hora isso aí. Exatamente. Na realidade, na neuropsicologia, tem uma amiga que se formou recentemente, eles fazem já, eles montam essa série já para que você não consiga se desconectar mesmo. É uma área de cérebro, que eu não vou saber qual, mas que você fica assim, não consegue se desligar daqui, até acabar, Até entendeu? acabar. Então, assim, tenho pacientes que assistiram algumas séries e ficaram, depois disso, começaram a perder o sono, né? Ter muito medo. Então, assim, tem coisas que realmente, né? Você vê que é muito pesado, né? Principalmente para os jovens, né? Ali, eu acho que eu não falei uma coisa aqui das profissões, né? Que tem maior índice de suicídio, eu acho que eu não falei, né? Não, não falou. É, 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 é até É engraçado. vendedor. Vendedor. Não, são duas profissões até que ajudam muito as pessoas e eles são o maior índice. Sim. Os médicos e os Puxa. policiais, né?
Porque às vezes tem acesso a muita coisa pesada, né? Então, os médicos, às vezes, pela rotina de trabalho, e pelo acesso ao medicamento muito fácil, por saberem, né, como se medicar, é um índice muito alto. E policiais, porque também vem muitas coisas, né, na rua, tal, o emocional, o psique fica totalmente comprometido e aí eles têm porte de arma. Então, também é uma coisa, né, aí que precisa ficar atento a isso. Atento aí. Patrícia, eu queria que Exatamente. você fizesse aí as suas considerações finais, já te agradecendo, né, por mais uma vez contribuir conosco, né, trazendo para nós um assunto de tamanha relevância. Me desculpe às vezes que eu te Imagina, interferi aí, a mas gente assim, interage. É. é gostoso, assim, é bom a gente fazer essa troca de informação, para que as pessoas possam realmente estar atento a esse mal, né? E Uhum. a gente colocou esse tema aí, precisamos salvar a vida, então que pessoas salvem a sua vida e ajudem a salvar as vidas também, né? Exatamente, a vida é muito preciosa, né, para uma banalidade se perder assim, né? Ó, a minha última pregação no grupo de oração foi semana passada. Uhum. Eu disse uma coisa, né, parafraseando Santo Agostinho, eu Uhum. gostaria de deixar aqui também como mensagem, é que assim, se um dia você quiser saber qual é o seu valor, né, olhe para a cruz, olhe para a cruz de Uhum. Jesus e você vai ver que o seu preço é um Deus crucificado. Então, assim, Jesus morreu na cruz para pagar um preço por amor a você. Então, esse é o nosso valor. Você vale um Deus Exatamente, crucificado. exatamente. Bom, Ale, eu que queria agradecer o convite. Eu acho que é um tema difícil, é um tema, né, que infelizmente, né, todos nós não gostaríamos de ter que lidar com isso, mas diante aos índices a gente precisa falar sim, né? Então, assim, espero que possa ter esclarecido, né, desmistificado um pouco o medo que as pessoas têm de tratar do assunto, tá bom? Agradecer aí aos convidados, né, se tem aí pacientes, amigos, familiares. Não sei se tem um amigo meu, padre, também, que fez faculdade comigo, né? Então, assim, o Fausto. Então, assim, quero agradecer todo mundo que participou, né? E fico à disposição. Eu acho que é sempre isso, né? Acolher e ajudar, porque nós estamos vivendo num momento que realmente nós precisamos, né, ajudar uns aos outros, né? E eu sei que eu tenho como propósito de vida a psicologia, a questão também, eu acho que até a psicologia hoje em dia, apesar de nós sermos, né, o Conselho Regional não falar que você não pode falar de religiosidade, hoje está quase impossível a gente não falar do sagrado, entendeu? Não dá mais para não falar, né? E eu sinto que está todo mundo sentindo a mesma necessidade, e os pacientes também acolhem bem quando você fala, entendeu? Da questão de ter alguma conexão com a religiosidade, com a espiritualidade, entendeu? E isso ajuda muito a gente, os momentos difíceis, né? Passar por esses momentos todos, de uma doença, de um luto, né? De uma Exatamente. separação e tudo isso. Tá bom? Obrigada, pessoal, que participou. Patrícia, obrigado mais uma Obrigada. vez. Que Deus continue te abençoando e que você continue ajudando a salvar muitas vidas. Eu tenho certeza que você já ajudou a salvar muitas, mas você vai salvar ainda muitas, muitas mais, né? Através da sua profissão, através da sua pessoa, através da Uhum, sua fé também. sim. E tenho certeza que Deus também vai prover uma nova oportunidade aí para a gente estar mais uma vez com você, porque a repercussão sempre é muito positiva quando você está aqui com a gente. E Que bom, aproveito para Ale. as pessoas que quiserem revisitar essa live, vai ficar salva aqui no Instagram do Grupo de Oração, no IGTV. E você Uhum, também pode acessar essa live na página do Facebook do Grupo de Oração Novo Pentecostes ou da Paróquia São José e no YouTube do Grupo de Oração. Ou seja, compartilhem isso, né? Muitas uhum, pessoas não tiveram. Eu vi uma pessoa aqui dizendo: Olha, tá maravilhosa a live com a Patrícia, mas eu vou precisar sair. Não tem sim. problema, vai estar salva aí, assiste depois
Aqui no Instagram vai estar em 2 partes, né? Porque a conexão deu 1 hora de live, a gente teve que me reabrir. Uhum. Então, assim, a gente compartilha. Eu vi a Fernandinha entrando aí também, que é do nosso grupo. Deus abençoe Sim, a Fernanda também. E tá bom. uma boa noite para você, Patrícia. Que Deus te Boa abençoe, viu? noite, Ale. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, muito obrigado pela companhia. Vocês que nos acompanharam aqui no Instagram, Tereza, Vera, Beatriz, Cristina Moraes, né? A Fernanda entrou aí, eu vi a Fernandinha chegando, Eliva, Tati, Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Não deixe de baixar o nosso aplicativo do grupo de oração. Então nós temos, vai lá no Play Store, baixe, né, no seu celular o aplicativo do grupo de oração, tá levinho. Um aplicativo maravilhoso, onde você pode acompanhar aí todos os conteúdos que nós estamos colocando, disponibilizando. E é um aplicativo completo, lá você vai encontrar liturgia diária, liturgia das horas, Bíblia online, homilia diária, orações, catecismo de A a Z, capela virtual, olha, uma série de coisas, pedido de oração, se você quer desabafar, quer conversar com a gente, você consegue, através do aplicativo, mandar sua mensagem para nós também, tá bom? Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua companhia, compartilhe essa live, assista ela de novo. Vamos, gente, salvar vidas. Vamos salvar vidas, porque essa é a nossa missão. O Deus da vida, o autor da vida, quer que a gente enalteça a vida, que a gente celebre a vida, que a gente viva uma vida plena, né? A palavra de Deus diz em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Então, você veio ao mundo para ser feliz. Deus lhe deu a existência para que seja feliz. É claro que você vai precisar da ajuda dele, da ajuda das pessoas que ele coloque na sua vida para você poder aí absorvendo isso. Então não desista dos seus sonhos, não desista de viver, né? Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Nós te desejamos, Jesus. Deixa eu chorar por você, deixa eu me envolver até querer mais. Será que um dia eu vou ser aquele que limpa tuas chagas ao invés de perfurar? Queria poder te amar sem te machucar, não desviar o olhar. Queria poder te abraçar, Jesus, só pra descansar e em teus braços ficar. Levanta seus braços, luto contra mim. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Levanta seus braços e canta, tu sabes que eu desejo. Tu sabes que eu desejo te agradar. Estou disposto a tudo pra te amar. Estou disposto a tudo pra te amar. Só quero mergulhar em teu amor, cada dia mais. Tu sabes
Aumenta o volume da tua voz. Levanta os seus braços e canta. Luto contra mim, vai. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Do nosso Deus. Bendito sejas tu, Senhor.